Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Valim, estarei com vocês na disciplina Escola e Sociedade e História da Educação. Pois bem, Paulo Freire diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Uma das tarefas principais da escola é gerar a transformação social. Mas para isso, antes a gente precisa entender um pouquinho o que é a sociedade, como ela se organiza, e aí nesse primeiro momento nós vamos falar sobre isso. No próximo vídeo eu vou tratar especificamente sobre a história da educação, tudo bem? Bom, a sociedade é um grupo de indivíduos que se relacionam a fim de preservar seus objetivos comuns. E um dos objetivos comuns que as sociedades democráticas elas têm é o bem-estar coletivo, é o bem-estar de todas as pessoas. A escola, portanto, ela vai se inserir nesse contexto para garantir uma sociedade mais justa, mais promotora da equidade, da igualdade, da justiça social. Então, isso nos faz pensar um pouquinho sobre a função social da escola. E qual que é a função social da escola? É fornecer uma educação e instrução formal, é desenvolver habilidades e conhecimentos que serão úteis para a vida das pessoas, né, para a vida dos educandos e também para as suas formações enquanto profissionais, é promover a socialização dos educandos, ensinando valores éticos, morais e relacionais, ajudando eles nessa forma de lidar de maneira mais empática em relação aos seus pares. Também preparar cidadãos para participar da sociedade de forma ativa e consciente, lutando pelos seus direitos, lutando por uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais democrática. Uma outra função social da escola também é promover a igualdade de oportunidade social, oferecendo ensino de qualidade para todos os alunos, independente da sua origem ou situação econômica. Dessa forma, a escola ela vai ajudar, vai contribuir para a sociedade com a redução das desigualdades que tanto marcam, né, a sociedade brasileira. É importante também a gente lembrar que a escola ela serve como um espaço para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, cognitivas, culturais, permitindo assim que os alunos eles sejam expostos a diferentes ideias, culturas e perspectivas. Isso faz com que o educando ele aprenda a lidar com a diferença, com a forma diferente de ser e de estar do outro no mundo, e não apenas ter uma visão egocentrista da realidade, apenas que tudo só pode ser concebido do jeito que ele acha que é certo. Então a escola, a principal função social da escola é a inserção na cultura letrada, na cultura artística, nas ciências. Para quê? Para a gente capacitar esse cidadão que habita, né, a cidade, esse cidadão que já exerce o seu direito à cidadania, mesmo sendo uma criança, um jovem, um adolescente, dando bagagem para que ele tenha mais ferramentas a fim de agir de forma mais ativa e efetiva na sociedade. Então, a função social da escola é o quê? Preparar para estar em comunidade, é formar com conteúdos básicos da leitura, da escrita, da ciência, das artes, das culturas, para fazer o quê? Para promover o desenvolvimento integral dos educandos em todas as suas esferas. Então, se o indivíduo ele é formado na sua integralidade, a chance dele ter uma vida melhor aumenta. É o que a Terezinha Rios vai chamar de feliz cidadania, que é justamente essa capacidade de ser feliz consigo e com o outro, agindo de forma cidadã. Então, qual que é o papel dos coordenadores, dos gestores? É principalmente garantir as condições para que o aprendizado ocorra da melhor forma possível. Sempre tendo em vista a formação continuada dos professores, né, quando a gente pensa no papel do coordenador pedagógico, mas também, mesmo o diretor, né, o coordenador, por meio das suas decisões técnicas e até mesmo burocráticas, ele vai pensar, vai sempre se engajar para propiciar condições para a formação cidadã. Já os professores, eles vão trabalhar de forma mais efetiva todas as competências, né, as habilidades que os alunos precisam aprender, precisam desenvolver, e os alunos em si, eles devem ter a capacidade de aproveitar essas condições de aprendizado tanto para a sua vida pessoal como para a sua inserção no mercado de trabalho.
Para isso, a gente vai sempre ter que pensar na comunidade da escola, tanto interna quanto externa. Daí é muito salutar a gente refletir sobre como que o coordenador, como que o diretor, o gestor, ele pode lidar com essas famílias. Porque muitas vezes um dos maiores desafios que o gestor ele encontra é justamente gerenciar esses processos familiares que afetam o funcionamento da escola. Tendo em vista, pessoal, questões muito importantes. A gente está num momento histórico de transformação das relações sociais, transformação das relações familiares, transformações tecnológicas. Então a escola, ela ainda está encontrando a sua base, encontrando o seu alicerce no que tange ao seu fazer, a como proceder, a como ser e estar nessa sociedade em constante transformação. E aí a gente tem que sempre lembrar que os desafios sociais, eles vão reverberar, eles vão estar presentes também na escola. Pensando um pouquinho sobre os desafios, né, que a nossa sociedade atual enfrenta, a ONU ela organizou a Agenda 2030. Então, a ONU pensou qual será que são as mudanças que a gente precisa gerar na sociedade para garantir a sustentabilidade das relações tanto do indivíduo consigo mesmo, com o outro, com o mercado de trabalho, com os meios, as formas de consumo. E para isso a gente tem as ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, justamente para nos ajudar a refletir sobre qual sociedade queremos para a próxima década. Eu achei interessante colocar isso no material de vocês, porque cai bastante em concurso e é também uma reflexão bem pertinente, porque se a função da escola é preparar para a sociedade, é preparar para o mundo, então a gente tem que refletir que mundo que nós queremos para que a gente possa inserir da melhor forma possível esses cidadãos que são os nossos educandos. E aí, pessoal, a gente sempre tem que ter em mente que o desafio do gestor escolar é o desafio da gestão democrática. Porque se a gente quer uma escola democrática, se a gente quer uma sociedade democrática, onde todos tenham vez, tenham voz, tenham direito à participação, onde todos sejam respeitados e tenham condições para respeitar o outro, a gente de antemão tem que prover condições para que isso aconteça em primeira instância na escola. E aí a gente vai ter tanto a questão da elaboração do projeto político-pedagógico, que é um documento norteado com vistas a que todos possam ter vez e voz, participar de forma ativa e efetiva nas decisões escolares. E a gente também, além do PPP, que é um documento, mas ele é como se fosse a síntese dos diversos olhares que compõem a paisagem escolar, a gente também vai ter os colegiados, que é a junção, né, da comunidade interna e externa da escola, como o conselho de escola, o conselho, a associação de pais e mestres, né, e outros colegiados, que vão justamente ser tempos e espaços para a efetivação dessa democracia, dessa gestão democrática. O colegiado, então, ele é formado por diversos segmentos da escola e ele atua de forma colaborativa, com uma distribuição de autoridade de forma proporcional e de forma equitativa. E é interessante sempre a gente pensar que a função do colegiado é uma função deliberativa, consultiva, avaliadora e mobilizadora das melhorias que a gente quer para a nossa escola, tá certo? A gente sempre tem que lembrar que o colegiado, que a própria ação do professor vai ter que estar em consonância com as propostas do projeto político-pedagógico, que, como eu disse, é um documento que sintetiza a perspectiva, os anseios da comunidade escolar em melhorar a unidade da escola, a unidade da instituição de ensino. E aí, o PPP, além de ser um documento, ele é um projeto. Se é um projeto, a gente vai sempre ter que nos projetar, que nos colocar para o futuro, pensando como eu quero minha escola a partir de um certo prazo. Então, pessoal, além de ser uma questão idealizadora, é uma questão também de norteamento do que a gente vai precisar fazer para que essa escola seja transformada, seja aperfeiçoada. Lembrando, pessoal, que da mesma forma que na sociedade a gente vive com base em leis, na escola a gente também tem algo similar, que é o regimento escolar.
O regimento nada mais é do que um documento que contém as normas, os procedimentos de como os alunos, como a comunidade interna da escola, também em alguns casos os professores, os gestores, têm que se comportar para que esse convívio aconteça da melhor forma possível. Então, já que os alunos eles vão ter que acatar essas normas para que eles se sintam coparticipantes, nada mais justo e essencial que eles também tenham vez e voz na construção desse documento, desses processos. No próximo momento, a gente vai falar sobre a história da educação. E aí, agora que a gente pensou um pouquinho o que é a sociedade, qual é a função social da escola, a gente vai analisar em História da Educação como se deu essa transformação desde o início, dos primórdios das sociedades civilizadas até os dias atuais e como essa instituição de ensino, que em determinado momento passou-se a ser chamada de escola, começou a se originar e como que ela foi se transformando até chegar nos dias atuais, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!